Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Tá? Então, para a gente continuar conversando sobre o conceito de sistemática, a gente vai falar nessa aula número 2 do conceito de vírus. Quem são eles, o que de fato eles são compostos e como é que isso pode representar para a gente alguns problemas, como doenças. A gente vai falar do conceito de viroses, que são doenças causadas por vírus, depois na outra aula que a gente vai seguir, tá bom? Então, vamos lá começar a aula de número 2, o que são vírus? Vírus, por definição, são estruturas, não são seres vivos, tá? São estruturas acelulares que parasitam células e vão acabar se multiplicando dentro da célula utilizando do metabolismo celular. Então, teoricamente, a gente pode falar que eles são seres, no sentido que eles têm capacidade reprodutiva, mas não podem ser seres chamados de vivos, tá? Agora, por que a gente vai usar essa ideia de ser vivo ou não ser vivo? A verdade é que o vírus está cagando se ele é vivo ou não é vivo. A gente não vai ver ele ligando para isso, até porque ele não tem consciência nem cognição. Mas a gente acaba seguindo uma regra bem básica na biologia, que é a teoria celular, que eu explico lá na citologia. A teoria celular afirma que todo ser vivo obrigatoriamente tem célula. Mas existem várias formas de pensar o que é vida. Na faculdade de biologia a gente é proposto a ficar pensando sobre isso e tem, assim, centenas de formas de se pensar. Eu sempre parti do ponto que a ideia mais básica do que é ser vivo seria a capacidade reprodutiva. E eu posso ser um dos professores aí de biologia que advoga a ideia de que o vírus talvez então deveria entrar na classificação dos seres vivos. Porque ele consegue sim se reproduzir. Da mesma forma, a gente pode pensar que qualquer ser vivo é aquele que tem material genético. E o vírus tem material genético. Agora, essas duas razões aqui que eu falei para vocês, elas sozinhas não garantem hoje, segundo a teoria celular, que seriam seres vivos. Mas por que eu trouxe essa informação? Porque já foi perguntado lá em São Paulo essa pergunta sobre quais seriam argumentos que a gente poderia dar para provar que os vírus seriam seres vivos. E esses dois, no fato dele se reproduzir e do fato dele ter material genético e talvez até um terceiro da capacidade de evolução desses seres, mostrariam que eles talvez tenham, sim, um pezinho aí na vida. Mas hoje, ainda segundo a teoria celular, não, eles não são vivos porque, não tem células, segundo, eles não têm metabolismo próprio e, diferente de todos os seres vivos que a gente conhece, eles só têm um tipo de material genético. Ou eles têm o DNA ou eles têm o RNA. Qualquer ser vivo do mais simples do mundo, como uma bactériazinha, vai ter tanto o DNA quanto o RNA. Então a gente vê que são três diferenças bem claras aí em relação aos seres vivos. E uma pergunta que deve ficar é, se ele não tem nenhum tipo de metabolismo, como é que ele se reproduz? Ele usa das enzimas da célula para replicar o seu material genético e usa dos ribossomos da célula para fazer as suas proteínas. Agora, outra pergunta que pode estar pairando é, do que eles são feitos? Se eles não são células, se eles de fato não são seres vivos, do que eles vão ser formados? A gente vai ter aqui duas coisas obrigatórias em qualquer vírus. Um capsídeo feito de proteína, que serve para a proteção do material genético que está ali dentro. Então, basicamente, o vírus mais simples do mundo, ele é um material genético, que deve ser um RNA, por ser mais simples, e uma proteína encapsulando esse material genético, protegendo esse material genético para que ele consiga durar mais tempo no ambiente. Tecnicamente falando, se eu falasse que tivesse vírus aqui nesse ambiente, ele não está vivo, ele não está fazendo nada, ele está parado no ambiente. Ele só consegue manifestar o seu metabolismo e a sua reprodução dentro de uma célula. Ou seja, se tem vírus aqui, por exemplo, da Covid em volta de mim, eles não estão fazendo nada. Se eles entrarem no meu corpo porque eu botei a mão no meu nariz ou porque eu de alguma forma botei eles para dentro respirando, aí sim eles vão poder entrar nas minhas células, se reproduzir e migrar para outras células e talvez para outros corpos. Tá? Mas basicamente é só isso. Eles só têm capsídeo e ácido nucleico. Qual ácido nucleico a gente já viu? Vai variar. Pode ser DNA, pode ser RNA. Olha aqui, inclusive, que esse caso aqui do vírus poliédrico, ele é o mais simples de todos. Ele tem um capsídeo e ele tem um ácido nucleico. A mesma coisa vai ver aqui nesse vírus helicoidal, que é só o formato dele que é diferente, vai fazer essa hélice. Agora, existem outros vírus que têm características a mais. É o caso do bacteriófago, um vírus muito importante para a gente estudar hoje, porque é um vírus de bactéria. Ele tem uma cauda, que é essa estrutura aqui que eu desenhei em verde, que está aqui embaixo. Ó. Além de ter um pino, que funciona como se fosse uma agulha para injeção do material genético. Ou a parte da cápsula da cauda fica do lado de fora, porque ele pode fazer novas caudas e novos capsídeos, mas entra apenas o material genético.
Esses bacteriófagos hoje, eles são muito fonte de estudo porque a gente está tendo muitos problemas com antibióticos. A gente fica tomando em excesso de forma errada e a gente acaba criando uma resistência bacteriana em alguns desses seres vivos. Como que isso funciona? A gente vai falar em mais detalhes na aula de evolução, que inclusive se vocês quiserem assistir vale a pena. Agora, a gente tem não uma criação do zero, porque o indivíduo ser resistente ou não, isso é criado a partir de uma mutação aleatória. Mas quando eu uso o antibiótico de forma errada, eu acabo selecionando aqueles que já são resistentes. E eu mato apenas os não resistentes. Então eu acabo preservando na natureza só os mais perigosos, tá? Por isso a gente está pensando em alternativas, o que usar para tratar doenças bacterianas. E uma das formas que tem surgido como potencial ajuda são os bacteriófagos, porque eles são extremamente específicos. Ou seja, se eu quero tratar a bactéria Clostridium tetani, aquela que trata o tétano, eu vou ter que achar um bacteriófago que invade esse tipo de célula e acaba destruindo essa bactéria. E aí, com isso, eu colocando esse bacteriófago para dentro, eu vou afetar apenas a bactéria que eu quero tratar, e não todas elas. Porque quando eu tomo antibiótico, eu mato as bactérias que são aí patogênicas, né, causadoras de doenças, mas eu mato também as minhas bactérias, que me ajudam, que são mutualísticas e estão aqui no meu corpo para o bem. Então, esse tipo de remédio é complicado e o bacteriófago pode ser a nossa saída, tá? Tem um vídeo muito maneiro aqui na plataforma também de um canal chamado Kurs, com Z, Gesagt, tá? É um canal que vem lá da Alemanha, mas que já tem já tem vídeos em português ou em inglês legendado. Vale a pena conhecer esse vídeo. E por fim, a gente tem aí também a membrana envoltória ou envelope membranoso ou envelope viral. São vários nomes que aparecem, tá? O envelope ou a membrana é feita de lipídio, tá? Um exemplo de vírus que tem isso é o vírus HIV, que rouba das nossas células receptores iguaizinhos ao nossos receptores. E isso é muito bom porque camufla esse vírus no nosso corpo. Como ele tem proteínas de membrana das nossas células, o corpo não entende ele como algo estranho e deixa ele tranquilo ali dentro do nosso corpo. Por isso um vírus tão perigoso, o vírus HIV. E outro vírus que tem uma membraninha é o vírus conhecido como SARS-CoV-2, que popularmente a gente chamou de coronavírus. É um vírus que, por ser chamado de corona, é porque ele tem essa coroa, essa membrana, esse envelope, que vai permitir que ele possa entrar com mais facilidade nas nossas células, tá? Tem uma coisa boa para esses vírus, que é essa facilidade de entrar e ficar escondido no nosso corpo, mas tem um grande problema para eles. É muito fácil acabar com a possibilidade de infecção desse vírus. Basta que a gente lave eles com água e sabão. Porque o sabão, o detergente, ele vai ser emulsificante, ele destrói essa membrana, dificultando a entrada desse vírus nas nossas células, tá? Por isso que na época da Covid, qual era a melhor profilaxia, a melhor forma de prevenção? Simplesmente você higienizar o seu corpo. Com isso você acabaria impedindo que esse vírus tornasse aí infectante, que ele pudesse de fato infectar novos seres vivos. Lembrando que vírus não morre, né? Porque tecnicamente ele nunca esteve vivo. Agora lembrando, cauda, membrana envoltória ou envelope são estruturas extras, tá? Basicamente o que todo vírus tem que ter é capsídeo e ácido nucleico. E esse também tem, tá? Veja o capsídeo e o ácido nucleico aqui dentro, a mesma coisa aqui no bacteriófago, tá bom? Agora vamos entender como ele se reproduz. Então ele entra na célula e ele faz o que lá para conseguir fazer essa reprodução? Ele tem duas formas de se reproduzir. Ele pode fazer o ciclo lítico ou o ciclo lisogênico. O ciclo lítico todos fazem, enquanto que o ciclo lisogênico apenas retrovírus e vírus de DNA são capazes de fazer. Porque eles de alguma forma vão acabar produzindo uma molécula de DNA. Mas vamos falar do lítico primeiro, que é o que todos fazem. O que o vírus faz? Aqui eu estou usando o exemplo do bacteriófago. Ele insere o material genético dele. O material genético vai acabar sendo lido pelas enzimas da célula e depois pelo ribossomo dessa célula. E com isso, o vírus consegue criar novas cópias do seu material genético e novos capsídeos proteicos. À medida que ele vai se multiplicando, essa célula vai ficando pequena demais para essa quantidade de vírus. E eventualmente ela perde resistência na membrana plasmática e estoura. Ela morre porque tem muitos vírus ali dentro. E o que vai acontecer com esses novos vírus? Eles vão infectar novas células. Por isso a ideia de ciclo, né? Porque ele vai ficar sempre infectando novas células, aumentando o problema no nosso corpo. Por quê? É aí que vem os sintomas da doença, porque à medida que ele se reproduz dentro da nossa célula e mata essa célula, eu vou sentir falta dela e isso vai gerar um sintoma característico. Se eu estou falando, por exemplo, da Covid, ela acabava infectando células que estavam no nosso sangue, por isso que era uma doença sistêmica. Se a gente pensar num vírus, por exemplo, da gripe, ele infecta células que vão estar no nosso pulmão, e por isso a gente pode sentir a tosse, irritação. Então, cada vírus invade um tipo de célula diferente. Alguns são mais generalistas, outros mais específicos. E dependendo de qual célula ele acaba matando, ali a gente vai ter o nosso sintoma característico.
Por exemplo, a AIDS, ela infecta linfócitos TCD4, linfócitos que vão nos ajudar a reconhecer patógenos. E por isso que a pessoa com AIDS, né, que tem o vírus HIV dentro dela, vai acabar manifestando essa imunodeficiência, não consegue se defender contra outros. Agora, falando sobre o HIV, que é um tipo de retrovírus, e a gente pode falar sobre o vírus da herpes, que é um vírus de DNA, ele não necessariamente precisa fazer ciclo lítico assim que entra na célula. Ele pode primeiro fazer o ciclo lisogênico. E aí, nesse caso, o material genético viral, que tem que ser DNA nesse caso, vai introduzir o próprio material viral ao nosso material, ou do DNA do hospedeiro. E fica aqui conectado. Só que repara uma coisa, há multiplicação viral nesse ponto? Não. E se não há multiplicação viral, eu não tenho detecção por parte do meu sistema imune. Essa célula aqui, ela basicamente é só uma célula que teve o seu DNA modificado. Agora não é só o DNA do hospedeiro, é o DNA do hospedeiro mais o DNA viral. E como não há percepção, o que acontece com essa célula? Ela continua se dividindo. E vai fazendo mitoses e mitoses, ou divisões binárias, no caso de bactéria, e vão se dividindo e se multiplicando. Só que o vírus está ali dentro. O material genético dele está ali. Só que ele está discreto, ele está escondido. Eventualmente, todo vírus tem um gatilho diferente, alguns têm vários gatilhos. Por alguma razão, ele separa o material genético viral e ele começa a fazer o ciclo lítico. Então, o ciclo lisogênico, o nome já aponta, ele é gênico, ou seja, ele vai modificar inserindo genes virais lá no nosso DNA, o DNA do hospedeiro. E ele é um ciclo discreto, onde não há morte celular, não há manifestação de sintomas, e é uma forma que o vírus tem de estar associado às nossas células e ficar escondido, um período que a gente chama de período de incubação, onde a gente não vai perceber os sintomas, mas o vírus está lá, e se a célula se reproduzir, o vírus vai junto. Então ele vai estar presente em mais células. Isso pode apresentar um perigo gigante, tá? Primeiro porque quando ocorrer o ciclo lítico vai acontecer vários de uma vez só, em várias células diferentes. E segundo, porque eu não consigo me livrar desse vírus, porque uma vez que ele associa o DNA dele ao nosso DNA, para sempre ele estará conosco. É por isso que a gente não tem cura para AIDS, por isso que a gente não tem cura para herpes. São vírus que uma vez que introduzem o seu material genético, eles vão estar associados ao nosso para sempre, tá? Pelo menos nesse corpo. E vamos trabalhar a ideia também dos tipos virais, que é o último ponto aqui dessa nossa aulinha de número 2 em relação à sistemática. Os principais tipos virais que a gente conhece são 4, tá? A verdade é que existem 7 tipos, tá? No total de vírus. Mas muitos a gente não fala, como é o caso de vírus de RNA de fita dupla ou vírus de DNA de fita simples, porque são variações muito detalhistas que não cabem ao vestibular. Porque a gente aprende que DNA tem dupla fita e que RNA tem fita simples. A verdade é que os vírus quebram um pouco essa ideia, tá? Então pode sim existir um vírus que tenha RNA de fita dupla, é o caso do rotavírus, e a gente pode ter sim aí vírus de DNA que tem fita simples, que não tem nenhum conhecido por vocês. Mas em geral, a gente vai focar em 4 deles, que são os retrovírus, que hoje estão muito em alta no vestibular, é o caso do vírus HIV, os vírus de RNA negativo, tá? Que é o caso, por exemplo, a gente poderia citar o vírus do SARS-CoV-2, vírus de RNA+, que a gente pode citar, por exemplo, o vírus aí da Covid, e a gente pode citar os vírus de DNA, que seriam vírus os quais a gente vai ter aí um pouquinho mais de problema. A gente pode citar aí o herpes vírus. Agora, vamos um de cada vez, e eu vou começar pelos vírus de RNA, esse que está aqui e esse que está aqui. São os vírus mais, aspas, simples, que só tem capacidade de fazer o ciclo lítico. Eles têm RNA como material genético e de fita simples. A diferença entre o positivo e o negativo é que o positivo ele vem sozinho, então só tem o material genético, enquanto que o vírus de RNA negativo ele já carrega junto dele uma RNA polimerase, que a gente acredita que ele roubou de algum ser vivo em algum momento aí da história dele. Por que existe essa diferença? A gente vai chamar de RNA fita positiva ou fita mais toda vez que ela for capaz de já sintetizar proteínas por conta própria. Então veja que aqui no vírus de RNA+, a gente vai ver o RNA entrando e ele já produz proteínas do capsídeo. Enquanto que, em paralelo, ele vai produzir uma cópia contrária a ele, então uma fita negativa, a fita aqui que está em verde, e a partir dela vai usar aqui do mecanismo celular para reproduzir, replicar esse material genético em fazendo mais fitas mais. Então, quando eu leio a fita de RNA, o que eu vou produzir é o contrário. Então, se tem um A aqui, eu vou pegar um U. Se eu tenho C, eu vou botar um G. Então, essa fita verde aqui, ela só serve de molde para fazer mais RNAs, porque ela não é o RNA viral propriamente dito. Então, a partir da fita positiva, aqui em azul, eu faço uma fita negativa que vai servir de molde para que eu possa fazer
mais fitas positivas, tá? E a partir dessa fita positiva, o que eu vou fazer? Eu vou produzir aí mais proteínas, eu vou produzir mais RNAs mensageiros. As RNAs que podem ser usados aí para a produção de capsídeos. E nesse caso, ele também pode ser usado para gerar um novo vírus. Então eu posso pegar a proteína produzida do capsídeo, envolvo esse material genético aqui de RNA+, e eu vou eliminar esse vírus para fora da célula para que ela possa infectar novas células. O RNA-, ou RNA de fita negativa, ele já entra com RNA polimerase porque esse RNA aqui não é capaz de sintetizar proteínas. Então o primeiro passo vai ser esse RNA viral formar um RNA complementar. Então o RNA- faz o RNA+, que é o RNA complementar, e a partir desse RNA complementar ele vai fazer cópias do RNA original, o RNA-, e proteínas para o seu capsídeo. Repare que está muito próximo, tá? Quase que na mesma, porque aqui sim o RNA positivo já pode fazer proteínas imediatamente, mas ele vai precisar fazer uma cópia para depois produzir mais RNAs igual a ele. Então, de uma forma ou de outra, a replicação aqui tem pouca diferença, tá? Mas isso já apareceu a nível de FUVEST Unicamp, então é bom ficar ligado. Agora, o retrovírus, ele também é um vírus de RNA, veja aqui que tem a fitinha azul, RNA viral. Só que ele é diferente, ele vem acompanhado de uma outra enzima, a transcriptase reversa. É uma enzima que só retrovírus tem, que é capaz de, a partir de um RNA, fazer um DNA complementar. Isso aqui é a mágica dos retrovírus, porque em tese, vírus ou tem RNA ou tem DNA. Esse aqui é um que ele tem RNA no seu capsídeo, mas ele é capaz, dentro da célula, de produzir uma molécula de DNA. Isso vai permitir que depois ele possa fazer, tá, o ciclo lisogênico. É o caso do vírus HIV. E torna ele ainda mais perigoso. E a partir desse DNA complementar, que pode estar associado ao DNA do hospedeiro ou não, ele vai fazer mais RNAs virais para que possa se reproduzir e proteínas virais para que ele possa também constituir novos capsídeos. E por fim, o vírus de DNA. O vírus de DNA ele é um vírus que já é uma molécula de DNA, então ele normalmente já entra e se associa ao DNA da célula. E a partir desse DNA modificado, ele vai criar novas moléculas de DNA viral, bem como proteínas virais para o seu capsídeo. Então ele já vai direto fazer o ciclo lisogênico para depois começar a fazer ciclo lítico, tá? São pequenas diferenças, diria que esse conteúdo a nível de vestibulares aí, pouco específicos como o Enem, um exame de qualificação da UERJ, ou até uma primeira fase aí de FUVEST, dificilmente vão aparecer. Mas em vestibulares específicos, isso aqui aumenta bastante a chance de aparecer, que é algo bem diferente, tá? Pensando em UERJ, caiu aí no vestibular de 2025 a questão dos ciclos lisogênico e lítico e poderia muito bem estar fazendo uma relação aqui quais tipos de vírus têm a capacidade de fazer os dois, tá? No caso, eles falavam dos bacteriófagos, que são vírus sim de DNA. E cuidado, muitas vezes eles também vão entrar na classificação geral de adenovírus. O que é um adenovírus? É um vírus de DNA. E os vírus de RNA, em geral, eles vão ser chamados aí de fita positiva, fita negativa ou retrovírus, aquele que vai ter capacidade de fazer o DNA. Bom, por hoje é só. A gente segue aí com a aula de número 3, que a gente vai falar um pouquinho sobre doenças que são causadas por esses seres conhecidos aí como vírus. Mas a gente fica por aqui. Até uma próxima. Um grande abraço e valeu!